gravação. Então, bom dia a todos, sejam bem-vindos, graças e paz, agradecendo a participação do pastor Wagner Pires conosco. E nós estamos na série Os Últimos Acontecimentos antes da volta de Jesus. O pastor Wagner Pires vai falar sobre o fechamento da Porta da Graça, que é um assunto muito importante, solene, e que está breve para acontecer. E com o pastor a palavra. Ok, irmãos, mais uma vez, bom dia a todos, que a graça de Jesus esteja com cada um de nós, né? Que nós possamos sentir a presença de Deus, mesmo estando distante, né, uns dos outros, mas que a presença do Espírito Santo possa se fazer conosco sempre, né? Então, irmãos, falando sobre esse assunto, o fechamento da porta da graça. Quando nós abordamos o tema, o fechamento da porta da graça, é claro que nós sabemos que é uma força de expressão ao falar fechamento da porta da graça, né? Por quê? Porque a porta da graça nós não a vemos, nós não podemos tocar nela, mas sabemos que a porta da graça, na verdade, é o favor e a misericórdia de Deus para com o pecador ainda neste planeta. Então, por isso que falamos, né, de forma simbólica, fechamento da porta da graça. Ou seja, essa graça que foi concedida lá no Éden, há aproximadamente 6.000 anos atrás, quando o homem pecou, então a porta da graça se abriu, ali de forma misericordiosa, dando chance e oportunidade para que Adão revesse, reconhecesse seu pecado e buscasse remédio, no caso, a graça de Cristo, perdoadora e salvadora. Então, nesse contexto, é que a porta da graça, ela existe, ou seja, a chance e a oportunidade para o pecador se converter, aceitar Jesus como Salvador e ter esperança de salvação. Então, ela se abre com a oportunidade que Deus oferece para Adão e ela continua aberta até hoje. Ou seja, a oportunidade que eu tenho, que você tem, todo ser humano tem, para se arrepender, se converter, mudar de vida, aceitar Jesus como Salvador, ainda está estendida a toda a raça humana, a todos os seres humanos do planeta inteiro. Então, essa porta continua aberta. Agora, nós sabemos que essa porta ela está aberta, mas ela não ficará, ou seja, essa disposição de arrependimento e salvação eternamente aberta. Não vai ficar. Tudo tem limite nos planos de Deus e nos seus desígnios. E a porta da graça também terá um limite, onde se findará a chance e a oportunidade de arrependimento e de aceitar Jesus como Salvador. Então, vai findar. Fechamento da porta da graça é isso aí. É o momento em que não haverá mais oportunidade para ninguém fazer sua decisão ao lado de Cristo. Bom, e nós lemos aí, vamos ler novamente, só para darmos então um ponto de partida. Foi lido, na verdade. Pastor Wagner, por favor, tire o fone que está dando uma interferenciazinha. Ok, então tira. Sim, fica melhor? Sim. Então tá bom. Deixa eu só ver aqui a claridade aqui, eu não sei se está. Vocês estão claros aí, porque às vezes o celular eu boto um pouco a claridade. Talvez melhor assim. Então, fazendo aqui. A colocação aqui. Então, como eu ia dizendo, fechamento da porta da graça, então, é esse momento em que Cristo encerrará a oportunidade e o privilégio para o pecador. Então, eu ia dizendo no livro de Daniel, vamos lá, irmãos, irmãs em geral, que quiserem acompanhar. Foi lido esse texto, mas só para a gente voltar ao início. Daniel 12, versículo 1, diz assim: nesse tempo, então vamos por parte aqui, que tempo? No tempo em que Cristo está a realizar um trabalho especial pela raça humana, chamada intercessão no santuário celestial, esse trabalho de Cristo, né? Então, nesse tempo, ou seja, no fim da intercessão de Cristo, se levanta Miguel, que é o próprio Cristo, né? Então, Jesus Cristo, ele termina a sua intercessão, e nesse momento, quando ele terminar a sua intercessão, a porta da graça se fecha completamente, ou seja, a oportunidade para o pecador se arrepender, se converter e se salvar finda ali, com o levantamento de Cristo do seu trono, e a porta da graça se encerra ali, então. Ali ela fecha.
E Miguel, que é Cristo aqui, o grande príncipe que protege os filhos do teu povo, ou seja, Cristo protege os seus filhos, hoje aqui na terra, protege sua igreja remanescente, protege também as almas sinceras de outros apriscos. Então, Cristo protege a todos hoje. E essas almas sinceras, claro, nessa época que estarão num só aprisco, num só remanescente, num só povo. Então, Cristo agora levanta, concluiu sua obra e vai agora fazer um trabalho especial. O resto do texto diz assim: e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Então, com o fechamento da porta da graça, a expressão tempo de angústia como nunca houve, que é a partida definitiva do Espírito Santo da terra, abandonando os pecadores, infelizmente, ao príncipe que eles escolheram, que não foi Cristo aqui no caso. A porta se fecha por isso, encerrou as oportunidades de salvação, de arrependimento, e Jesus, então, sai do seu trabalho especial, que ali está a fazer hoje por cada um de nós. Agora, finalizando o texto, diz assim: mas nesse tempo que a porta da graça se fecha e aflições virão sobre a terra, indescritíveis, nesse tempo, então, livrar-se a teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Então, nós entendemos, e a Bíblia é clara, que após o julgamento de toda a humanidade, dos vivos, digo aqui, né, também dos mortos, que já se findou há muito tempo, nessa altura aqui desse acontecimento. Então, Cristo levanta-se e vai proteger todos aqueles que continuarem escritos no livro da vida. Porque hoje, todos vocês, eu também, que aceitamos Jesus como Salvador, nosso nome está inscrito no livro da vida. Porém, há em andamento agora um juízo, no qual os nomes são examinados para ver quem é, pela graça de Cristo, digno de continuar a estar no livro com o nome. Então, quando a porta da graça se fecha, Cristo protegerá quem? Apenas aqueles que continuam com o nome no livro da vida. Porque foi passado em revista esses nomes, foram avaliados, e pela graça de Cristo foram dignos de continuar no livro da vida, porque foram absolvidos e salvos, consequentemente. E então, esses nomes, unicamente esses nomes que se encontram no livro da vida, é que serão protegidos nesse tempo que a porta da graça vai se fechar. Eu quero compartilhar com vocês um texto do livro Primeiros Escritos, e entra em conexão com Apocalipse 22:11, a página 279, que diz assim, ó: nesse exato momento que a porta da graça se fecha lá no céu, vi anjos indo aceleradamente de um lado para o outro no céu. Um anjo com um tinteiro de escrivão ao lado voltou da terra, fazendo referência ao Espírito Santo. E esse anjo, fazendo referência ao Espírito Santo, referiu a Jesus que sua obra estava feita, ou seja, a obra de selar, a obra de concluir o trabalho na vida do pecador, estava feita. E os santos estavam numerados e selados, porque concluiu a obra dos 144 mil, cada um numerado, cada um com selo devidamente na testa, né? Então ele vai e diz, ó, Cristo, a obra está completa. Então, continua o texto dizendo assim: então vi Jesus que tinha estado a ministrar diante da arca, ou seja, Cristo hoje se encontra no lugar santíssimo, né, onde está a arca, a qual contém os 10 mandamentos, lançaram o incensário. O incensário é o simbolismo das orações dos santos que sobem ao céu, misturada pelos méritos de Cristo, que chega, então, ao santuário celestial diante de Deus. Então, quando Jesus lança fora o incensário, significa que ele não ouvirá mais as orações dos pecadores impenitentes, que não querem salvação. Aí ele lançou fora o incensário, ou seja, não ouço mais a oração dos pecadores terrestres, né, que não querem mais nada comigo. Lançou fora o incensário e continua o texto. Levantou as suas mãos e com grande voz diz, está feito, ou seja, concluí minha obra de redenção pela humanidade. Aqui eu concluo minha obra, aqui eu encerro, aqui eu termino e aqui fecha a porta da graça. E aí o texto finaliza assim: e toda a hoste angélica tirou suas coroas quando Jesus fez a solene declaração de Apocalipse 22:11, que aí quem está limpo, continue na limpeza, né? Quem está sujo, continue na sujeira. Quem é justo, continue na justiça. E quem é injusto, continue na sua injustiça. Ou seja, ali encerrou a obra de misericórdia para o planeta Terra e fechou o que nós chamamos de porta da graça. Fechou. Encerrou ali, acabou a oportunidade de arrependimento, acabou o privilégio que o pecador tem hoje de ter paz um pouco aí, entre aspas, né, no planeta Terra, de termos segurança ainda para onde vamos aí, porque tudo isso por causa da graça de Cristo que ainda está estendida para o planeta Terra. Mas, acabando isso, acaba tudo.
Então, Jesus encerra a sua obra ali. Bom, e Jesus encerra a sua obra ali, finalizou, e a porta se fecha, e então, nesse momento, completa, como o texto que nós lemos, né? Completa o número dos 144 mil. Percebe, irmãos? Então, a obra redentora de Cristo, ela é finalizada com o número dos 144 mil sendo completo nesse instante. Ou seja, a última pessoa, no último canto desse planeta Terra, que nós não sabemos, mas Deus sabe, aceitará a tríplice mensagem angélica, o último, e esse último aceitará, esse último receberá com sinceridade, essa última alma sincera que se encontra aqui na Terra, recebe a mensagem do sai dela, povo meu, recebe a mensagem de se alguém adorar a besta, receber o seu sinal e o seu número, tal beberá do cálice da ira de Deus, recebe essa mensagem de coração, de alma, e ele ali é batizado também instantaneamente pelo poder do Espírito Santo, e então no céu encerra-se essa obra de intercessão, finaliza tudo. Vamos a Apocalipse, os irmãos, aí agora? Apocalipse, capítulo 7, isso que eu acabei de mencionar aqui, quero apenas reforçar com o texto da Bíblia. Apocalipse, capítulo 7, diz assim, vamos ler apenas o versículo 3 aqui, diz assim, falando dos anjos, né, que estavam designados a segurar as destruições que o planeta Terra ainda vai passar. Dizendo, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selados nas suas testas os servos do nosso Deus. Então, tem um limite que Deus segura os desastres, as tragédias em nível global, né? Que hoje tem desastre, tem tragédia, mas não é em nível global, ou seja, tragédia que acontecerá no planeta todo. Então, Deus contém essas tragédias, segura o poder de Satanás, de destruição. Até quando ele vai segurar isso? Até que estejam, como diz o texto aqui, ó, até que tenhamos selado nas suas testas o servo de Deus. Então, até que o número se complete dos 144 mil, a porta da graça ainda está aberta. Completando o número de 144 mil, a porta da graça se fecha, e aí sim, todo o vento destruidor virá para todo o planeta Terra ao mesmo tempo. Isso somando-se às 7 pragas. Percebe, irmãos? Então, além das 7 pragas que nelas estão contidas a ira de Deus, temos aqui destruição em nível global e nível que não se tem como nem medir e nem como frear mais. Hoje acontece ali uma tragédia como foi no Rio Grande do Sul e como foi lá em Los Angeles, os incêndios, né, nos Estados Unidos, mas para. Nessa época, não. Nessa época, a porta da graça fechou, não tem mais misericórdia, não tem mais compaixão. Hoje tem tragédia, mas tem misericórdia. Ela vem e para. Ela vem e o povo ora e Deus tem misericórdia, retém o poder de Satanás. Lá, não. Aqui, quando a porta da graça fechar, não tem misericórdia, não tem compaixão. Então, a tragédia não tem mais como parar. Não tem como mais ter freio, limites. É para destruir mesmo. Tá certo? Bom, no grande conflito, na página 613, diz assim, todos os casos, falando desse momento aqui que Cristo diz está feito. Todos os casos foram decididos. Todos os casos de quem? Dos vivos agora. Percebe? Porque o dos mortos está quase a se encerrar, aí entra no caso dos vivos. E aí é contagem regressiva. Então, no caso dos vivos, é regressiva mesmo para a porta da graça fechar. Todos os casos foram decididos, diz o grande conflito, 613, para a vida ou para a morte. Cristo fez expiação por seu povo e apagou seus pecados. O número de seus súditos completou-se. Observe o final da frase. Completou-se. Por quê? É esse aqui de Apocalipse 7,3. Completa esse número de 144 mil e então a porta da graça se fecha por completo. Bom, irmãos, e então aí fica a pergunta, né? A porta da graça fechou. E agora? Nós falamos nós, como diz o apóstolo Paulo, né? Nós que estivermos vivos nesse período do alto clamor, da pregação do evangelho de forma intensa e frenética, nós estaremos a pregar para todo lado, todas as direções, todos os países, né? O povo de Deus está espalhado hoje em todos os continentes. E então fica a pergunta, mas quando essa última alma aceitar essa última oportunidade, né? E completar o número, como nós saberemos que é o momento de parar de pregar? Porque o povo de Deus não vai ficar pregando indefinidamente, não, vai ter um momento que eles vão receber um sinal de Deus de que a porta da graça fechou e que devem parar de pregar e definitivamente sumir das cidades para as montanhas.
Hoje nós vivemos a primeira fase. A primeira fase é sair das cidades grandes e ir para as cidades menores. É o que nós estamos vivendo hoje. Quem tem essa oportunidade deve fazê-lo urgentemente. Quem não tem, tem que esperar aí até o período, o último chamado, que é no decreto dominical. Mas, no nosso caso, quando estivermos no alto clamor, pregando o evangelho em cidades grandes e pequenas, em todas as vilas, vilarejos e povoados, etc., precisaremos receber de Deus um sinal para parar de pregar, porque o número de 144 mil foi completo, e assim fugir definitivamente de cidades pequenas, cidades grandes, se ainda tiver alguém, né? Cidades, vilarejos, povoados, sair desses lugares e fugir agora para onde? Para as montanhas. Então, fugir para as montanhas é só quando a porta-graça fechar. Não caia no vacilo de fugir para lugares isolados da terra agora, porque você vai sofrer sérios prejuízos. Bom, então só lá. A porta-graça fechou, então vamos fugir para lugares isolados, para as montanhas. E aí, nesse momento, nós, então, estaremos assim, entre aspas, né, mais ou menos imunes às grandes tragédias que ocorrerá com o planeta em nível global. Então, vamos ao livro do profeta Amós. Se você tiver com sua Bíblia em mãos, pode abrir aí. Então, Deus vai dar um sinal para o seu povo, um clique, para que o seu povo entenda que a porta da graça fechou e devem encerrar a pregação e definitivamente deixarem para sempre, né, as cidades, de forma geral. Então, Amós, capítulo 8, versículo 9, diz assim: naquele dia, fazendo uma referência ao trabalho de conclusão de Cristo do santuário celestial, o mesmo texto está lá em Isaías 22, 12 a 14 e versículo 20 a 22, fazendo referência naquele dia, fazendo referência ao juízo investigativo. Naquele dia, no fim do juízo investigativo, diz o Senhor: farei com que o sol se ponha ao meio-dia e cobrirei a terra de trevas em pleno dia. Ou seja, então, o clique na mente dos salvos, dos 144 mil do selado, a porta da graça se fechou porque a luz do sol deixará de brilhar no espaço de 24 horas em todo o globo terrestre. E isso ocorrerá como um sinal de que o povo de Deus deve se retirar das cidades, vilas e pararem de pregar e então fugirem, né? E então saírem do ambiente da pregação. Percebe, irmãos? Isaías 13:10, mais um texto aqui para fortalecer aqui esse nosso entendimento. Isaías 13:10. Esse capítulo 13 de Isaías, inclusive, ele faz referência a muitos acontecimentos antes da volta de Jesus e outros acontecimentos durante a volta de Jesus, certo? E, inclusive, o 13:10 diz assim: as estrelas dos céus e os astros não darão a sua luz, as trevas cobrirão toda a face da terra. O sol se escurecerá ao nascer. É esse ponto que eu quero aqui justamente pincelar com vocês. O sol escurecerá ao nascer e a lua não fará resplandecer a sua luz. Claro que a lua não tem luz, sabemos disso, que a lua reflete 7% da luz solar. Então, o que a gente vê de noite, a lua brilhando, uma lua nova, a lua cheia, na verdade, é o reflexo do posicionamento que se encontra do alinhamento do Sol com a Lua. Então, a Lua reflete 7% do Sol, da luz solar. Mas, nesse período aqui, nem a Lua vai refletir, a escuridão vai ser sobre o planeta todo. Claro que os cientistas serão chamados para explicar um eclipse, algo do tipo aí. Porém, não vai ser algo comum, é algo sobrenatural, é o poder de Deus. Então, o sol se põe ao meio-dia, conforme Amós, ou seja, vai haver uma escuridão repleta, assim como houve no Egito, ao meio-dia, e haverá essa escuridão ao meio-dia, lá, começando, claro, lá do Oriente, né? Começando lá de Jerusalém, e para nós aqui, vamos usar aqui a força de expressão, meio-dia lá no Oriente, meia-noite aqui para nós. Então, para nós é meia-noite. Para nós, a princípio, estaremos dormindo, não vai fazer diferença no momento exato do meio-dia, quando o sol se escurecer. Mas, como diz Isaías 13:10, o sol escurecerá ao nascer. Para nós, o sol nasce às 5h30, 5 horas da manhã, 6 horas. Então, quando der esse horário aqui para nós, o sol não nasce. Em outras palavras, o sol não brilha. Né? O sol não brilha. Ele tem que também ficar o nosso período escuro aqui para o pessoal do Ocidente. Então, o planeta todo saberá que a porta da graça se fechou. O planeta todo, digo, os fiéis, né? O povo de Deus.
Então, esse é o sinal de que a porta da graça se fechou de forma universal e de forma tal qual que os servos de Deus devem parar de pregar, porque a obra foi completa e o número de 144 mil também completou. O livro Primeiros Escritos, página 280, faz uma nota muito importante, fazendo um comentário sobre esse acontecimento de Amós. Diz assim, Primeiros Escritos 280. Retirando-se Jesus do lugar santíssimo, que é onde ele se encontra hoje, ouvi o tilintar das campainhas, porque ele, lembra de Daniel 12:1? Ele levanta, as campainhas fazem barulho, ele caminha no céu, sai do lugar santíssimo, faz barulho. Então, ouvi o tilintar das campainhas sobre as suas vestes, e ao sair Jesus, uma nuvem de trevas, percebeu aí o texto? Cobriu os habitantes da terra. O que acontece nesse momento, então? Amós 8:9, Isaías 13:10, Primeiros Escritos 280, uma nuvem de trevas, de escuridão cobre o planeta Terra. E então, isso é uma demonstração da parte de Deus para o planeta Terra, que já que eles escolheram o príncipe das trevas, não escolheram Jesus, porque o alto clamor, que é o período em que nós receberemos a chuva serôdia e pregaremos com intensidade, o mundo todo terá duas opções, o príncipe da luz ou o príncipe das trevas. E o mundo escolherá, infelizmente, o príncipe das trevas, então Deus retira sua graça, sua misericórdia, seu espírito da terra, e então o mundo fica envolto em trevas, demonstrando e recebendo o que eles escolheram, as trevas. No grande conflito ainda, página 614, vamos conferir mais um texto? Diz assim: deixando Jesus o santuário, as trevas cobrem os habitantes da terra. Percebeu? O texto reforça, mais uma vez, o Primeiros Escritos, 280. E aí, conclui assim esse texto aqui. Naquele tempo, qual tempo? No tempo em que as trevas cobrem a terra, que a porta da graça se fecha. Naquele tempo terrível, Moed chama que é um tempo terrível. Os justos, agora somos nós, devem viver à vista de um Deus santo sem intercessor. Então não temos mais intercessor, porque Jesus não é mais intercessor. Jesus não é mais advogado, Jesus não é mais mediador. Jesus agora veste as vestes de juiz e de rei. Ele não é mais sumo sacerdote de ninguém. Percebe? Então, nessa época, os 144 mil já foram há muito tempo atrás selados, já foram há muito tempo avaliados, achados justos pelo sangue de Cristo, e estão, então, já fizeram o seu trabalho de pregar o evangelho no mundo todo, e agora estão prontos para atravessar, tem a chuva serôdia, receberam o poder do Espírito Santo lá, né, para capacitar, e agora estão prontos para atravessar o tempo de angústia e as 7 últimas terríveis pragas e devastação, fome, sede, miséria e ruína em nível cataclístico, ou seja, em nível grandioso. Bom, irmãos, então a porta da graça se fechou, Jesus não é mais sacerdote, nem sumo sacerdote, digno de ninguém, e nesse momento cumpre-se o texto de Levítico 16:21, dentro do contexto profético também no céu. Vocês se lembram que quando o sumo sacerdote na terra terminava a sua obra, encerrava o seu trabalho, o definitivo, né, no ano da expiação, e então o sumo sacerdote agora ia de frente do santuário, saía do lugar santo, e então ali ainda de frente do santo, né, saía do lugar santíssimo, ainda meio que no limite do santo para o pátio, então ele fazia ali na porta do santo, com as suas duas mãos sobre o bode emissário, né, o bode Azazel, que representava Satanás, ele lançava agora os pecados do povo de Deus, que havia sido purificado lá no lugar santíssimo, no dia da expiação, e lançava de forma simbólica na cabeça de Azazel, que era o bode emissário. Levítico 16:21. Porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas rebeldias, segundo todos os seus pecados, fazendo-os assim cair sobre a cabeça do bode, e o enviará ao deserto pela mão de um homem designado para isso. Então, Cristo agora terminou seu trabalho no lugar santo, levanta-se, a campainha tilintam, o Espírito Santo fala que a obra dele está concluída, 144 mil concluiu, a terra fica envolta em trevas, e enquanto a terra está envolta em trevas, Cristo, de frente do santo ainda, ele ergue suas mãos, simbolicamente, que Satanás está na terra,
simbolicamente, ele lança os pecados do povo de Deus, de todas as épocas, tanto da grande multidão, como dos 144 mil, ele lança sobre a cabeça de Satanás. História da Redenção, anote o texto aí, página 403, diz assim: Jesus demorou, observem o detalhe, Jesus demorou um momento no compartimento exterior do santuário celestial. Para que ele demorou esse momento? Diz o texto, e os pecados que tinham sido confessados enquanto Cristo estava no lugar santíssimo, observem, foram colocados sobre Satanás, o originador destes pecados, que deve sofrer o castigo dele. Então, Jesus simbolicamente faz essa cerimônia. Ainda num outro texto do Espírito de Profecia, um livro chamado Spalding and Megan, volume 1, página 11. Esse livro já tem em português aqui no Brasil, se você quiser adquirir, muito bom esse livro. É do Espírito de Profecia. Então, ele tem o volume 1, 2 e 3. Página 11 diz assim: então vi que a obra de Jesus no santuário em breve será concluída e que, após o término de sua obra, Jesus irá até no primeiro compartimento e confessará os pecados de Israel. Israel é o povo de Deus de todos os tempos, sobre a cabeça do bode Azazel. Então Jesus vai lá e finaliza seu trabalho, lançando ali os pecados do povo de Deus. E a porta da graça se fechou. Os ímpios, é claro, obviamente não saberão, apesar do eclipse aí, os ímpios não entenderão. Mateus 24, 37, vamos ver? De repente você já surgiu essa pergunta, e os ímpios vão saber que a porta da graça se fechou? Não, os ímpios não vão saber. Mateus 24, 37, 39 diz assim: como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, os ímpios do planeta Terra todos não saberão, os evangélicos que não aceitou a tríplice mensagem angélica, os católicos que não foram sinceros também não aceitaram o autoclamor, todos eles não entenderão que a porta da graça se fechou para sempre para eles. E as formas de religião continuarão, normalmente. As igrejas continuarão a funcionar, eles estarão a guardar o domingo, né? Estarão todos com o sinal da besta para sempre, e então assim estará definido o caso de todos. O grande conflito, na página 491, fazendo um comentário de Mateus 24, 37 a 39, diz assim: os justos e os ímpios estarão ainda a viver sobre a terra em seu estado mortal. Estarão os homens a plantar e a construir, comendo e bebendo, todos inconscientes. Perceberam aí a frase? Todos inconscientes de que a decisão final, irrevogável, que não volta atrás, foi pronunciada no santuário celestial. Então os ímpios não saberão, os ímpios não entenderão que acabou o tempo de graça para eles, que a porta da graça se fechou para sempre. Os ímpios não saberão, o povo de Deus saberá, sim, como já mencionamos, e assim, infelizmente, a terra será entregue, né, para Satanás, nesse aspecto. O outro texto do grande conflito, na página 615, diz assim: quando a decisão irrevogável do santuário houver sido pronunciada por Jesus, né, e para sempre tiver sido fixado o destino do mundo, os habitantes da terra não saberão. Ficou claro? Os habitantes da terra não saberão? Está lá, 615 do grande conflito. Aí continua agora aqui, ó. As formas da religião continuarão a ser mantidas por um povo do qual finalmente o Espírito de Deus se terá retirado. O zelo satânico com que o príncipe do mal os inspirara para o cumprimento de seus maldosos desígnios terá a semelhança do zelo para com Deus. Então, irmãos, os ímpios não saberão, os religiosos não saberão, e eles agora estarão num zelo louco e satânico para matar o povo de Deus, porque a porta da graça fechou, né? Então Jesus sai do santuário, lança os pecados sobre a cabeça de Satanás, e também agora Jesus vai fazer um trabalho, vamos dizer assim, terrível, especial e terrível, né? Especial porque é diferente, terrível porque não será fácil para aqueles que receberão
No primeiro escrito, página 281, diz assim: via então Jesus depor suas vestes sacerdotais. Ele tira as vestes sacerdotes e veste seus mais régios trajes. Ele veste agora traje de rei. Sobre sua cabeça estavam muitas coroas, que são 7, estando uma coroa dentro da outra, cercado pela hóstia. Observem aqui, final do texto da 281. Cercado pela hóstia angélica. Então, Jesus agora está rodeado de anjos, cercado com esses anjos. Ele deixa o céu. Então, Jesus agora terminou sua obra, lançou os pecados sobre a cabeça de Satanás, e junto com uma quantidade de hóstia angélica, não todos, ele deixa o céu. Sai do céu. Sai do céu, e conforme Ezequiel 43, 2, ele vai se colocar no oriente do planeta Terra para poder ali fazer o trabalho especial e terrível, né? Ezequiel 43, 2 diz assim, vamos aqui confirmar o texto sagrado. Então diz assim, então me levou à porta que olha para o oriente. Então aqui fazendo uma referência ao santuário celestial. Deus chamou Ezequiel e falou: Ezequiel, vem que eu te mostrar uma visão aqui dos dias finais da história do mundo. Versículo 2: e vi a glória do Deus de Israel, que vinha do Oriente. O Oriente é onde o sol nasce, né? É o ponto cardeal do leste nosso aqui. A sua voz do rei de Israel, do Deus de Israel, que é Jesus Cristo, era como a voz de muitas águas. Então, se você for para Apocalipse 1, 13, 14 ali, você vai ver que está falando de Jesus. E Jesus tem a voz como a voz de muitas águas. E a terra resplandeceu por causa da sua glória. A terra vai resplandecer com a glória de quem? De Jesus, percebe? Então a terra resplandecerá com a glória de Jesus. Por quê? Porque Jesus estará posicionado no Oriente, próximo da terra, mas não ainda na terra. Para quê? Para fazer um trabalho especial. Na meditação matinal Maraná, página 285, falando desse acontecimento, diz assim: vi uma nuvem flamejante aproximar-se de onde Jesus estava. Onde Jesus estava? Quando termina o juízo, ele estava na porta do lugar santo, lá no céu. Quando termina o juízo, lançou os pecados sobre a cabeça de Satanás. Então, a nuvem flamejante aproxima-se ali. Então, diz o texto do Maranata 285, então Jesus tomou o seu lugar na nuvem. Ele sai do santuário, entra na nuvem agora, e o que mais? E essa nuvem o levou para o Oriente. Olha aí, confirmando Ezequiel 43, 2, Jesus agora sai do céu, irmão. E essa nuvem leva Jesus lá para o Oriente, onde, aí diz o texto, né? Ele aparecerá primeiro aos santos da terra, né? Aí agora já vem falando já da chegada de Jesus na terra, a sua segunda vinda. Então, do Oriente, Jesus vai fazer um trabalho difícil, duro, mas precisa ser feito. Isaías 26, 21. Vamos lá? Abre Isaías 26, 21. Diz assim, o texto fazendo referência ao trabalho de Jesus pós-juízo investigativo. Vede o Senhor Jesus, aqui falando referência a Jesus, sairá do seu lugar. Qual é o lugar de Jesus? Santuário. Jesus está no santuário. Então, Jesus sairá do santuário para castigar os moradores da terra por causa de sua iniquidade. Então, Cristo sai do santuário para castigar os moradores. Por quê? Porque eles não quiseram a graça de Cristo, não quiseram a lei de Deus, não quiseram o sábado do Senhor, o quarto mandamento, preferiram o sinal da besta. Então, Cristo sai do seu lugar para castigar os moradores. Como que ele vai castigar os moradores? Com a ira de Deus. Apocalipse 16, a ira de Deus são as pragas. Aí o versículo ainda 21 diz assim, a terra então, olha só, nessa época, descobrirá o seu sangue. Quando é que a terra vai descobrir o seu sangue? Salmos 91, 1000 cairá à tua direita e 10.000 à tua esquerda, vice-versa, né? Mas tu não serás atingido, com teus olhos contemplarás a recompensa do ímpio. Quando é que o ímpio começa a ser recompensado? Durante as pragas. A terra vai descobrir o sangue. Milhões de pessoas vão morrer diariamente. Então, nesse tempo, cumprirá esse texto profético de Isaías 26, 21. E não encobrirá mais os que foram mortos. Eu quero ler o testemunho para mim disso, página 182, comenta o Isaías 26, 21 assim: virá Jesus para punir os habitantes do mundo por sua iniquidade. Quando que Jesus virá? Nesse período, quando a porta da graça fechar. E a terra descobrirá o seu sangue e não cobrirá mais aqueles que foram mortos. Então, irmãos, nesse período, nós veremos Apocalipse, pode abrir aí só para fazer menção aqui, Apocalipse 16,
se cumprir. Então ouvi, vinda do santuário, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Então, a ira de Deus cairá sobre a cabeça dos seres humanos. E quem são essas pessoas? Apocalipse capítulo 14, versículo 13 e 10. Seguiu ainda um terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, preparado sem mistura, no cálice da sua ira. Percebe, irmãos? Então, essa ira de Deus é as 7 últimas pragas que aqueles que rejeitaram a lei de Deus, rejeitaram o 4º mandamento, preferiram o sinal da besta, receberão essa ira de Deus, e Jesus andará nesse contexto aqui, através de seus anjos, desses 7 anjos designados, né, para derramar essas 7 pragas, derramará sobre os ímpios na terra. Porque a porta se fechou. Perceberam? Maranata 262 diz assim, ó, comentando Isaías 26, 21 e Apocalipse 16. O Senhor em juízo, no fim do tempo, andará pela terra, e as terríveis pragas começarão a cair. Então, Cristo andará em juízo, não pessoalmente, não fisicamente, mas é no seu juízo, ou seja, por meio dos seus representantes, cada anjo designado para derramar uma praga sobre a terra. Então, assim, Eventos Finais descreve 256, a edição do pequeno, aquele livro. Quando o anjo da misericórdia, fazendo referência ao Espírito Santo, dobrar as asas e for embora, Satanás fará os maus atos que por muito tempo tem desejado realizar. Percebe, irmão? A gente não viu nada ainda, não. Não vimos nada dos maus atos que Satanás quer realizar. Satanás quer colocar essa terra envolvida numa completa ruína. E o texto finaliza assim: tormenta e tempestades, guerras e derramamento de sangue. Ele se deleita nessas coisas e efetuará a sua colheita. Então, o que nós estamos vendo até hoje não é nada, uma gota do que vem pela frente. Então, morte, ruína, destruição, assassinatos em série de milhares, roubos descontroladamente, saques, violências, estupro, tudo que vocês puderem imaginar de miséria, de desgraça, de ruína, ocorrerá quando a porta da graça se fechar, de forma incalculável. As autoridades perderão o controle, irmão, de tudo. Todos perderão controles. Ninguém terá controle. Não haverá segurança em lugar nenhum. Por isso que nessa época o povo de Deus tem que ir para as montanhas. Porque não tem segurança em lugar nenhum para ninguém. Para ninguém mesmo. Será o período da lei do mais forte. Quem puder matar mais, mata mais. Será algo terrível. Então, o grande conflito 614 diz assim: ao cessarem os anjos de Deus de conter os ventos impetuosos, lá de Apocalipse 7, 1 a 4, das paixões humanas, ficarão soltas todos os elementos de contenda. Quantos? Todos. Todos os demônios que hoje estão aqui na Terra estarão livres para fazer sua obra de destruição. Imagine vocês que não são poucos demônios, hein? Aproximadamente na casa do 1 bilhão. Então, vai ser coisa terrível. O mundo inteiro se envolverá em uma ruína muito mais terrível, olha só, do que a que sobreveio a Jerusalém na antiguidade. Então, a porta da graça fechou, o mundo vai estar envolvido numa desgraça, uma ruína tão miserável, irmão, tão miserável, que o que aconteceu com Jerusalém lá foi fichinha. Só para vocês terem ideia, Jerusalém, eles começaram, então, viviam atormentados ali pelo exército romano, né? Mais de 100 mil soldados cercou ali a cidade de Jerusalém, e eles começaram, acabou a água, acabou a comida, começaram então a comer as sandálias, cortava a sandália de couro e comia o couro, depois acabou a sandália, começaram a comer o cinto, depois acabou o cinto, começaram então a matar os próprios filhos e comer os próprios filhos, e depois bebiam água de esgoto, para matar a sede, água de esgoto. E aqui o texto está dizendo que Jerusalém foi só fichinha do que vem pela frente. Então, é isso que ocorrerá com o fechamento da porta da graça, irmãos. Então, serão calamidades no mar, na terra, no ar, propriedades e vidas serão destruídas pelo fogo, incêndios, inundações, terremotos, tudo ao mesmo tempo, irmão. Tudo, maremoto, tsunami. As calamidades serão terríveis e serão uma após a outra, sem parar. Não terá sossego dia e noite. Tormentas após tormentas. Então, hoje, queridos irmãos, quero chegar à parte final agora, do nosso estudo, concluindo, né? Estamos na parte final. Hoje é o tempo que você tem e que eu tenho para
podemos colocar nossa vida em dias com Deus. Nossa vida em paz com a igreja, com os irmãos, com o nosso Pai Celestial, com a lei de Deus. Hoje é o tempo. A porta da graça ainda está aberta. Mas nós, observe isso, nós nunca estivemos tão próximo da porta da graça se fechar como hoje no ano de 2025. Eu posso dizer para vocês assim, a gente, entenda a minha força de expressão aqui agora, eu posso ouvir, nós podemos ouvir, né? Nós podemos ouvir já o rangido da porta da graça sendo lentamente puxada para se fechar. Quando uma porta vai se fechar, não é assim? Você pega a porta da sua casa e às vezes range quando você está trazendo ela para fechar. Podemos, irmãos, pela fé, ouvir o rangido pela ira das nações, pela impetuosidade de alguns líderes e estadistas, pela fanatismo, né, de também alguns religiosos, pela ira e a incredulidade de muita gente, podemos ouvir o rangir da porta da graça se fechar. E Deus está implorando, clamando, o Espírito Santo está gritando ainda para aqueles que ouvem a sua voz, apelando para mim e para você, ter uma vida mais consagrada, uma vida mais santa, uma vida de abandono das nossas idolatrias, das nossas intemperanças, das nossas vaidades, das nossas loucuras, das nossas infidelidades, antes que seja tarde. Imagine só você, o Espírito Santo está gritando, clamando e apelando para nós, sendo que deveria ser nós, que deveríamos estar aqui gritando, apelando e chorando. Mas Deus é amor, irmãos, Ele não quer que ninguém se perca, e Ele não quer que seu povo se perca, Ele não quer que você se perca, Ele não quer que eu me perca. Mas, lembre-se, tudo tem limite. Que Deus nos ajude, que nós possamos ouvir o apelo de Deus, o apelo do Espírito Santo, enquanto essa porta está aberta, hoje, agora, e assim nos entregarmos a Jesus nesse momento agora, que falta 4 minutos para 6 horas no meu relógio, que possamos fazer um sério e solene concerto com Cristo e vivermos somente para Ele e nada mais. Que Deus nos abençoe e nos ajude para isso. Amém. Amém. Amém.